Tudo bem, amigos que nos ouvem, que nos assistem, mais um programa Fenacon Talks, hoje trazendo uma empresa espetacular. Eu acho que ela está no momento certo no mercado, avaliando as pessoas, trazendo uma questão muito importante, que é desenvolvimento de habilidades, né, nos seus trabalhos, nos seus serviços, e é um grande parceiro nosso aqui da Fenacon, para a gente trocar um pouquinho de ideia. Vocês falaram um pouquinho a respeito do que é essa questão. Uma coisa, um nome em inglês, né, que está muito na moda agora, soft skills, né, que a gente vai tratar um pouquinho aqui com o Yuri Veres, diretor comercial da empresa Walk Skills. Tudo bem, Yuri? Como é que você está? Obrigado por estar aqui conosco, para trazer um pouquinho desse conhecimento para os nossos ouvintes aqui e as pessoas que nos assistem. Tudo bem, Sérgio? Como vai? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês na Fenacon. Bom, me conta um pouquinho, o que é isso, Yuri? O que é o soft skills? Para que serve? A gente sabe que isso, na verdade, não é uma tendência nova de mercado, mas a coisa vem desenvolvendo de forma bastante forte em todos os tamanhos de mercado, independente da empresa, se ela é grande, média ou pequena. Hoje ela tem que ter essa preocupação. Então, diga para nós o que é isso e como é que vocês trabalham esse tipo de situação entre os colaboradores das suas empresas, por favor. Bom, Sérgio, a Walk Skills, na verdade, ela se propõe a resgatar aquilo que a gente chama de habilidades comportamentais. Basicamente, o que a gente tem visto ao longo do tempo, né? Os profissionais têm investido muito e as empresas, né, de uma forma indireta, têm buscado cada vez mais profissionais que tenham um rico conhecimento técnico, né? As chamadas hard skills. Isso é muito bom, isso é muito bacana, e nessa busca, até as oportunidades, até as universidades, que são as formadoras, né, desses profissionais, acabaram investindo cada vez mais nas hard skills, deixando de lado aquilo que é soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais. Então, só para a gente ter uma ideia da diferenciação, né? Hard skill é todo o conhecimento técnico que você tem. Por exemplo, no mercado da Fenacon, quando alguém vai lá e faz um curso, né, bacharel em contabilidade, o que esse cara está aprendendo? Isso é um hard skill, ou seja, é um conhecimento técnico a respeito de legislação, a respeito de como as obrigações devem ser atendidas e por aí vai. Mas como é que ele aprende, ou onde ele aprende, como ele vai tratar, por exemplo, o cliente dele, que vai estar lá no escritório de contabilidade ou que vai estar num projeto de auditoria, como é que ele trata isso? Essa parte que tem a ver com tratamento, ou seja, com o comportamento das pessoas, é exatamente a soft skill. E a gente percebeu ao longo do tempo, obviamente embasados em algumas informações de mercado, uma delas que talvez seja mais gritante para nós, é que a Michael Page, que é uma empresa mundial de consultoria, né, e de recrutamento e seleção, detectou que 91% dos executivos que são demitidos ao longo de sua carreira, normalmente essa demissão está associada justamente na falta de habilidades comportamentais. Então você fala, poxa, mas como assim, cara? Um executivo, exatamente isso. Então a gente está vendo que em todos os níveis, né, hierárquicos dentro de uma organização, a gente tem uma falta de soft skills, ou seja, a gente tem que resgatar e é isso que a gente se propõe na verdade, né? Então, basicamente, a gente percebeu que foi criada uma lacuna, né, dentro da formação desses profissionais, onde se investe cada vez mais tempo na preparação, no conhecimento técnico, que é o hard skill, e a gente percebeu que as soft skills foram deixadas de lado. Não de maneira proposital, mas justamente porque as exigências do mercado são cada vez maiores para as competências técnicas. Felizmente, para nossa alegria, né, nos últimos anos a gente tem percebido uma inversão nessa seleção de valores. Então, ao invés das empresas contratarem primeiro pelo hard skill e depois pelo soft skill, isso está mudando. Isso ainda é recente no Brasil, em outros países isso já está mais avançado, mas a bem da verdade, as empresas estão percebendo, né, que é muito mais fácil você pegar alguém que tem habilidades comportamentais maduras e dar a essa pessoa conhecimento técnico do que o inverso, né? Então, o que a gente fez? A gente, olhando para essa oportunidade no mercado, a gente falou, não, peraí, vamos desenvolver uma plataforma, e quando eu falo de plataforma, muita gente já imagina, né? Ah, os caras fizeram um app, fizeram um website ou coisa que o valha,
E não é bem assim, né? Nós temos sim uma plataforma que está na internet, que é um website, mas a grande sacada da WalkSkills é que existe uma metodologia por trás, ou seja, não é simplesmente jogar conhecimento, jogar, né, informações na cabeça da pessoa, que a gente chama de trilheiro, né? Porque o nosso conteúdo ele é distribuído em 10 trilhas. Então, a gente não fez isso, a gente realmente estudou, isso é um trabalho de mais de 20 anos, né, com profissionais do mercado de recursos humanos, para a gente conseguir lapidar e oferecer uma plataforma que oferece conhecimento, avalia a maturidade do trilheiro em cada um dos temas que a gente se propõe, e são 10 trilhas, né, que a gente propõe dentro dessa metodologia. E a ideia com isso é, primeiro, avaliar a maturidade, depois fazer o trabalho de ensinar, né, de desenvolver essa habilidade dentro do trilheiro e, posteriormente, obviamente, avaliar novamente para ver se houve, né, se assimilou todo esse conhecimento ao longo desse caminho. Basicamente é isso. Muito bom, Yuri. Na verdade, você falou umas coisas aqui bem importantes, né? Que não adianta a pessoa ser extremamente técnica, ser PhD não sei o quê, lá, e não saber lidar com as pessoas, por exemplo. Ele é um chefe, um executivo, o cara parece um cavalo, um trator, né? Então aí já começa a complicar a vida dele dentro da relação empresarial, né? Ou até com relação aos clientes, enfim, seja lá o que for, né? Então esse desenvolvimento é importante, né? A pessoa precisa realmente desenvolver primeiro, alguns conceitos de relação humana, creio eu, né? Sim. O soft skill traz essa questão. E as habilidades que ele tem mais de desenvolvimento, né, para aproximação nessa relação. Acho que hoje se dá, não é nem por causa da pandemia, dessa aproximação hoje, que todo mundo tem das suas famílias, nos seus lares, né, mas não é só por isso, não. Eu acredito que o fato de você procurar desenvolver melhor as suas habilidades, né, pessoais, para que você traga uma empatia maior nessas relações todas, é que facilita qualquer negócio, facilita qualquer trabalho, né? Então, acho que isso a gente precisa levar em consideração. E sei que o trabalho de vocês vai muito nessa linha, né? Me conta um pouquinho dessas trilhas, porque a gente teve uma equipe que fez esse trabalho lá no nosso instituto, no Instituto FENACON, e interessante que as pessoas elas começaram a se identificar com algumas situações. Ela falou, poxa vida, eu nem tinha percebido que é uma coisa que me interessava muito, isso que está sendo colocado aqui, enfim. E isso é bom, porque trouxe esse autoconhecimento de cada indivíduo, individualmente, evidentemente, dentro daquela trilha que ele enfim, fez para poder desenvolver melhor algumas situações. Então, fala um pouquinho disso, dessa experiência, eu acho que é muito bacana isso para trazer para o nosso pessoal que está nos vendo. Olha, Sérgio, você fez um comentário aí, e eu gosto muito de usar uma analogia, né? Antigamente, falar antigamente parece estranho, né? Mas, na verdade, a gente já passou do meio século, né? Antigamente, as universidades, por exemplo, as universidades de direito, elas ensinavam não somente aquilo que é conhecimento técnico a respeito de leis, né, de jurisprudência e todos os assuntos relacionados, né, ao direito, mas você notava que os alunos eram ensinados também a como se vestir, a como tratar alguém dentro de um juízo, dentro, né, de uma audiência, né? Ou seja, você era lapidado, digamos assim, inclusive como pessoa, porque isso acaba extrapolando a questão profissional e vai para a questão pessoal. Então, isso que você falou, né? Ou seja, da gente estar passando por um momento tão delicado, de isolamento, onde os relacionamentos têm sido testados à exaustão, inclusive, né? Você desenvolver essas habilidades comportamentais certamente tem muito valor além da questão profissional. Então, a questão pessoal também. Bom, mas vamos lá. Como eu falei para você no início, ou seja, a nossa plataforma ela tem basicamente duas partes, né? Uma parte que é a parte, digamos, que está associada ao trilheiro, né? Como a gente chama. Esse cara, para nós, ele é o cara que ele pode estar associado a uma organização ou não. Então, ele pode ser uma pessoa física, ele pode estar, no caso da FENACON, né, ele é um associado da FENACON,
E a gente faz o quê? Esse cara tem acesso a uma trilha, essa trilha ela dispõe de vários conteúdos, né? Esses conteúdos estão distribuídos, como eu disse no começo, em 10 trilhas, e a ideia é fazer com que ele, numa sequência lógica e, obviamente, com uma metodologia, que ele trilhe esse caminho, né? E a trilha inicial, na verdade, ela é um momento onde a gente faz a avaliação a respeito da maturidade que ele tem com o tema, e não por um acaso, né? A trilha inicial fala de ética, porque a gente ouve muito por aí, né, a palavra ética. Infelizmente, vivemos dias em que a ética tem sido deixada de lado, sim, todo o tempo, né? E resgatar esse valor é muito importante, né? O que é a ética, né? Ou seja, como atuar com ética, como falar com ética, como agir com ética. Então, quando a gente olha para as trilhas, e eu posso exemplificar outras, né? Estamos falando de ética, falamos de empreendedorismo, falamos de gestão de tempo, falamos, ou seja, são itens que estão relacionados à convivência em sociedade, mas também à negociação, né? Então, isso é muito importante. Eu imagino que todo contador que tem o seu escritório, ele é empreendedor, né? Ou seja, ele tem a sua atividade ali no dia a dia. Como é que ele faz isso? Como é que ele cresce, né? Como é que ele se desenvolve, né? Como é que ele se mantém diferenciado dos outros, né? Dos concorrentes. Então, todos esses valores estão inclusos dentro dessas 10 trilhas. E aí entra a metodologia, que é o nosso grande diferencial. De novo, não é um balde de informação que eu jogo em alguém. Não, a metodologia ela é muito interessante, por quê? Vou dar um exemplo. Quando você tem um vídeo falando a respeito de ética, por exemplo, além de transmitir o conhecimento técnico, ou seja, o conhecimento a respeito de ética, o que eu faço também? Eu faço uma avaliação, eu interrompo o vídeo para trocar informações com o trilheiro, justamente com o objetivo de assegurar que ele está assimilando aquilo que tem sido ensinado. Outra coisa importante é que não existe resposta certa, né? Muita gente fala, quer dizer que se eu fizer as trilhas 3 ou 4 vezes e decorar as respostas, não vai adiantar nada, porque a metodologia não permite que você faça isso, não permite que você tenha respostas politicamente corretas e com elas você tenha uma pontuação melhor, uma pontuação maior para falar, não, eu sou maduro nesses valores. Não tem como fazer isso. Então, a ideia realmente você é avaliado no começo, você tem acesso, primeiro, a um vídeo, né? É um vídeo interativo, não é simplesmente assistir um vídeo, você interage com esse vídeo basicamente em 4 momentos, né? São 4 lições que são dadas dentro desse vídeo, ok? Em todas essas interações, você tem que apresentar respostas e essas respostas são avaliadas, né? Depois, você tem acesso a um e-book, ou seja, um livro digital, onde você vai ter acesso a outras informações, a informações relativas ao tema também. Depois, você tem um podcast, que normalmente é feito, ele é composto e compilado por alguém que é expoente no tema. Então, por exemplo, quando a gente fala de ética, eu vou falar com um cara que é referência em ética corporativa no Brasil, alguém no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, alguém de alguma câmara, entendeu? Justamente alguém que realmente seja reconhecido pela sua contribuição naquele tema, né? Depois que você tem o podcast, você passa novamente por uma nova avaliação e nós indicamos um livro, tá? Que não é um livro nosso, é um livro de terceiro, é um livro vendido aí comercialmente, que ele é um adicional a tudo aquilo que foi exposto dentro dessa trilha. Basicamente, você não consegue ir de uma trilha, por exemplo, da trilha 1, você não consegue ir para 3, você não consegue ir para 4. A ferramenta, ela controla o seu avanço, justamente para dar a você a certeza de que você está dedicando o tempo necessário para refletir a respeito daquele conteúdo e, obviamente, assimilar aquele conteúdo, e só então a ferramenta permite que você vá um passo adiante e aí sim você faça as trilhas adicionais. Ao término das 10 trilhas, você é avaliado e aí você tem a possibilidade, depois que você fez pela primeira vez, você passou pelas 10 trilhas, 6 meses depois você tem a oportunidade de refazer o curso. E por que a gente faz isso 6 meses depois? Primeiro, para ter a certeza de que a pessoa foi avaliada, né, e tem um período aí para se desenvolver ou para fazer a trilha novamente. Por quê? Porque a gente sabe, de novo, né, a pessoa fez
você não consegue crescer em conhecimento num piscar de olhos. Então, a gente realmente força que isso seja feito no segundo momento, justamente para assimilar o aprendizagem. É muito importante, né, o desenvolvimento, vamos dizer, do seu autoconhecimento. Acho que isso é extremamente valioso para que a pessoa possa ter uma conduta melhor, né, e se entender melhor também, né, na relação que ele tem interpessoal, né, nos negócios, dentro da empresa, os outros colegas, outros colaboradores e com a relação externa também, né, no seu dia a dia, com a família e também nos negócios, né, com seus Sim. clientes e fornecedores. Então, eu acho que faz todo sentido esse trabalho. Agora, me fala uma coisa, esse trabalho, vocês vêm já elaborando há um bom tempo e está dando um resultado brilhante, vocês têm sentido, por exemplo, na estrutura empresarial, né, os seus colaboradores, a empresa em geral, que entra nesse processo e pratica isso com os seus colaboradores, que tem uma melhora no desempenho dos trabalhos? Como é que é? Me explica isso, como é que tem sido o testemunho de vocês em relação a esse trabalho realizado na dinâmica depois, após, né, o pós Sim. o curso, né? Explica para nós um pouco. Sérgio, essa questão ela é extremamente importante. Eu não vou esconder de você que nós fomos surpreendidos com os resultados, tá? Quando a gente desenvolveu o AltSkills, quando a gente preparou a plataforma e depois de tantos anos lapidando essa metodologia, a gente imaginou que, obviamente, o retorno, né, para os trilheiros seria extremamente interessante, né, e que o desenvolvimento ia propiciar algumas novas oportunidades e uma nova postura, né, que na verdade o empresário que faz o investimento para que os seus colaboradores façam as trilhas, ele espera ter um retorno em relação a isso. Mas a gente foi surpreendido porque esses resultados eles foram potencializados. O que eu quero dizer com isso? A gente começou a colher alguns testemunhos de pessoas que fizeram as trilhas, né, que passaram pela WalkSkills. A ideia com isso era realmente obter não somente insumos, né, a respeito do êxito, mas principalmente, né, obter críticas ou sugestões para lapidar a ferramenta, porque, de novo, né, a gente não pode fazer algo estanque e achar que isso vai perdurar ou que isso vai ficar por um longo tempo, porque as coisas são dinâmicas e estão se desenvolvendo o tempo todo. E, para nossa surpresa, a gente começou a receber os feedbacks e eles eram assim, extremamente emocionantes, né? Por um momento, a gente até começou a se colocar no lugar das pessoas, porque alguns deles falavam em mudança de vida, ou seja, a pessoa não estava falando simplesmente do ponto de vista profissional. Bom, mas até aí tudo bem, porque você pode ter uma pessoa mais emotiva ou outra tal, e aí a gente foi conversar com os empresários, né? Aqueles que fizeram, né, o investimento para que os seus funcionários escuta, o que você percebeu, o que você... E tem uma coisa bem interessante que me chamou muito a atenção, e obviamente que esse é um dos temas, né, uma das trilhas da WalkSkills. A gente fala em diversos temas e esse me chamou a atenção porque quando a gente fala de ética e integridade é um assunto meio comum, mas quando a gente fala de liderança e diplomacia, é um tema digamos, mais requintado, né? Ou seja, liderança e diplomacia. O que significa isso, né? Bom, a gente percebeu, falando com esses empresários, o seguinte: as pessoas que são líderes, né? E eu estou fazendo uma diferenciação aqui de chefe e de líder, né? Ou seja, o chefe está no nível hierárquico e, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o líder não, o líder é aquele formador de opinião, ele é aquele... Quando os caras que são líderes, que são formadores de opinião, eles são desenvolvidos, né, dentro da trilha, né, de liderança e diplomacia, eles passam a ter uma outra abordagem, eles passam a ter uma outra postura, eles param de disputar a chefia, né, ou seja, a liderança, e passam a ser líderes natos no sentido de contribuir com os seus chefes. Então, isso me chamou muita atenção. Falei, pô, em algum momento a gente achou que a gente vai municiar o cara que é líder e ele vai desafiar o chefe. E foi exatamente o contrário. Ele continuou sendo um líder, um formador de opinião, mas que contribui com o chefe. É um contribuidor, ou seja, ele entende realmente, né, a necessidade de agir com diplomacia para fazer com que o bem comum se estabeleça.
Outra coisa que também me chamou a atenção, né, dentro desse mesmo ponto de desenvolvimento, né, quando a gente fala de trabalho em equipe, nós sabemos, Sérgio, que humanamente falando, a gente, uns mais, outros menos, mas a gente tem dentro da gente o espírito de competir, né? E isso acaba sendo um problema em algumas empresas, justamente porque quando você tem uma competição interna desmedida, né? Ou seja, você passa a não ter mais o trabalho em equipe. Cada um trabalha por si, todo mundo tentando, né, receber os louros, né, os resultados. E isso acaba sendo um problema seríssimo para as empresas, a ponto, inclusive, de você ter que fazer mudanças organizacionais justamente para tentar resolver essa questão. Quando a gente começou a falar com os empresários, uma das coisas que eles colocaram para a gente é o seguinte: olha, o pessoal realmente entende o que é trabalho de equipe, realmente contribui um com o outro, passaram a ter uma postura de auxiliar, ao invés de falar, esse problema não é meu, entendeu? Entender uma necessidade, né, de vestir a mesma camisa e de atuar de forma conjunta para obter os resultados. Então, assim, esse é outro fator que chamou muita atenção da gente, porque é algo que a gente sabe que é valioso, sem dúvida, mas a gente não esperava que tivesse esse retorno tão forte. E um último item, se você me permite ainda, a nossa segunda trilha fala sobre comunicação assertiva, ou seja, a efetividade da comunicação, né? Tentar não ser prolixo, tentar ser objetivo no que fala, assegurar que a mensagem foi transmitida e foi recebida da maneira apropriada, né? Isso é algo extremamente complicado. E eu tenho uma outra analogia, se você me permite também, que é o seguinte: nós vemos que tem muita gente saindo, né? Muitos profissionais saindo dos bancos das universidades, e eles são extremamente robustos em conhecimento técnico, ou seja, nas hard skills. Mas por conta do advento das redes sociais, da forma como nós nos comunicamos hoje, utilizando muitas abreviações, utilizando muita palavra, né, truncada, você vai ler um e-mail de um profissional desse, você tem dificuldade de entender. Ou seja, o que ele tentou me falar, o que ele tentou comunicar, né? E a gente se preocupa muito com isso, porque a gente sabe, você melhor do que ninguém, qual a necessidade de uma comunicação franca, objetiva, clara, transparente, até para que as coisas fluam e para que os negócios venham a acontecer ou venham a ocorrer, né? E a gente investiu, na nossa segunda trilha fala exatamente a respeito disso, a gente está falando sobre comunicação assertiva, e a gente percebeu que isso foi um salto gigantesco, a ponto de alguns empresários pedirem para a gente replicar, depois de terminado o curso, pediram para a gente replicar só essa trilha, só esse módulo, né, se me permite, justamente porque eles reconheceram que a efetividade disso foi incrível, ou seja, houve uma melhora na fluidez, né, das atividades ou dos processos da empresa de maneira assim contundente, sabe, sem dúvida, justamente motivados exatamente por essa melhoria na comunicação, né? Então, acho que esses 3 pontos aí foram os principais que a gente teve de feedback dos empresários. E, óbvio, como eu te falei, a gente tem vários outros testemunhos de pessoas, né, que isoladamente fizeram as trilhas, né? Bom, veja os senhores aí que nos assistem, a importância desse projeto, a importância dessa análise. Olha só como você pode melhorar a relação interna, né, dos seus colaboradores, dos seus negócios, e também externa, né? Quer dizer, veja que a pessoa leva isso para a vida dela, pessoal, inclusive, né? Melhora muito dentro de casa, né, na relação familiar, e também na relação aí clientes e fornecedores, como eu já havia colocado. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem, que a WalkSkills está fazendo, é um trabalho extremamente sério, extremamente importante e acredito que seja, acho que uma das coisas mais relevantes que tem acontecido nos últimos tempos, não tenha dúvida nenhuma. Você melhorar e desenvolver de forma mais adequada as suas habilidades, né? Os soft skills, quer dizer, ele de fato vai trazer uma melhora na relação dos seus negócios, da sua empresa. Veja bem, a habilidade de comunicação é uma coisa importantíssima. Quem não sabe se comunicar, como é que faz, né? Você manda o sujeito passar um e-mail para o cliente, ó, manda lá um e-mail dizendo que aqui não está adequado, tá, precisa melhorar assim, assim.
O cara não sabe escrever, não sabe se comunicar. Ele senta para escrever e não sai nada, não sai uma linha. Ele vai ficar pensando, como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou dizer? Enfim, é difícil, na verdade, isso precisa ser desenvolvido, né? E muitas vezes a pessoa tem, como você bem colocou, é pessoa extremamente técnica, só que ela é calada, ela é muda, né? A pessoa sabe fazer com perfeição aquela parte técnica, né? Ainda mais que é muito da área de exatas, tal, né? Essa coisa toda. Eu sei porque eu tenho muito conhecido nessa área. O sujeito desenvolver bem essa habilidade de comunicação é um trabalho intenso que ele tem que fazer, né? Internamente, para poder, enfim, sair, botar para fora as coisas com clareza, né? Às vezes o cara não consegue. Então, isso não é, e depende vamos dizer assim, do grau de escolaridade que ele tenha, né? Não depende disso. É uma coisa além disso, né? Isso é muito da pessoa, muito pessoal, então tem que se tentar desenvolver com maior clareza, com melhor qualidade. Então, Yuri, veja bem, a gente está aqui já mais de meia hora falando, que a conversa está boa, o assunto é maravilhoso, só que o programa está acabando. Então, eu vou pedir para você dar suas últimas considerações para a gente poder, infelizmente, sei que a turminha toda lá fala, poxa, mas já acabou. É assim, quando a coisa é gostosa e boa, ela acaba rápido. Mas, por favor, Yuri, as suas últimas considerações a respeito desse produto maravilhoso que vocês trabalham, que é o Soft Skills, através da sua empresa, a Walk Skills. Por favor. Obrigado, Sérgio. Bom, primeiro agradecer de novo, né, a parceria que a gente tem com a FENACOM, ressaltando aí para todos os associados que a gente tem uma condição mais do que especial para o associado FENACOM. Basta você acessar a plataforma, né, www.walkskills, Walk é walkskills.com, né, não tem o BR, então é walkskills.com. Você vai acessar lá e você vai ter uma opção, né, da FENACOM. E acho que no próprio site da FENACOM também existe o link lá para você acessar a plataforma. De novo, em ambos os casos, você vai ter uma condição mais do que especial. Só para citar, né, o conteúdo da Walk Skills, nessas 10 trilhas, são equivalentes a 54 horas de treinamento, ou seja, é algo realmente robusto. Inclusive, para quem é universitário, isso daqui serve como a atividade complementar. Tá? Isso é reconhecido, inclusive, pelas universidades como sendo parte da formação do profissional que está sendo criado ali. Então, isso é extremamente relevante. E, de novo, queria agradecer, Sérgio, para nós tem sido muito bacana trabalhar com a FENACOM. A gente está à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, lá na plataforma você tem um chatzinho pelo WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato lá. A gente está à disposição para aquilo que for necessário, tá joia? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Sérgio, e parabéns aí pela iniciativa. Bom, obrigado então, meus amigos. Não adianta ficar triste. Essa vida é assim. Mas é bom porque fica aquele gostinho de quero mais. A gente chama novamente aqui o Uri para dar uma sequência mais aprofundada num outro dia sobre esse mesmo tema espetacular. Eu acho que é um dos temas mais importantes hoje, não só na vida empresarial, mas na vida pessoal também, de cada um de nós, para que a gente possa dar o de melhor nos nossos negócios, na nossa relação. Então, forte abraço a vocês, obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.